Talvez você já tenha se perguntado alguma vez quanto tempo você precisa investir estudando, trabalhando para aprender a orçar uma obra de verdade, aprender a orçar uma obra por completo, uma casa, um prédio, uma reforma talvez. Eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram e eu fiz uma votação com vocês perguntando que tipo de formato vocês preferiam. Foi escolhido o vídeo de mais ou menos uns 10 minutos, então nós estamos aqui para resolver isso. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Milton José, eu sou especialista em orçamento de obras, já vivo disso há um bom tempo e aqui nesse canal eu ensino engenheiros como orçar obras com segurança e como ser bem pago por isso. Para a gente responder essa pergunta de quanto tempo é necessário investir, quanto tempo leva nessa formação, a gente tem que entender que o tempo para chegar em algum lugar, qualquer lugar que seja, ele depende basicamente de duas variáveis. A primeira variável é a distância que vai ter que ser percorrida e a segunda variável é a velocidade que vai ser aplicada. Então, para a gente começar essa conversa, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual que é a distância que você vai ter que percorrer? Sabe, de onde você sai? Qual que é o seu ponto de partida? Você já tem uma boa experiência com obra, já tem uma vivência no canteiro, tem experiência, conhece os serviços que estão ali relacionados em uma obra? Ou você não conhece nada ainda? É um recém-formado, nunca estagiou, não tem experiência nenhuma. Mas não somente o ponto de partida, onde que você quer chegar? Você quer viver de orçamento de obras ou você quer simplesmente aprender os conceitos para ter um conhecimento básico? Você quer, de fato, se tornar um orçamentista, um profissional escasso no mercado, um engenheiro de custos propriamente dito, que é muito mais valorizado do que a média dos engenheiros civis? Ou você quer simplesmente adquirir algumas habilidades complementares? Entender isso aqui é parte do processo, porque nós precisamos definir qual que é a distância que será percorrida. Então, para quem já tem uma boa experiência de obras, aprender sobre orçamento acaba sendo uma distância menor, acaba sendo um processo facilitado. Agora, se você não tem experiência nenhuma, é uma distância maior. Você precisa percorrer mais degraus numa escada de conhecimento para consolidar tudo isso. E aqui nesse canal, no meu canal, eu prezo muito pela maturidade de vocês. Eu prezo muito pelo desenvolvimento saudável da sua carreira profissional, da sua mentalidade como profissional e como pessoa. E quem acompanha as minhas aulas ao vivo semanais aqui já sabe disso. Eu gosto de trazer um conteúdo que tem profundidade para vocês. Eu não quero ficar trazendo vídeo de diquinha, conversinha, listinha de passos e coisas. Não, isso fica pro Reels, pro Story. Aqui no canal o conteúdo é profundo, o conteúdo é sério. E para eu te ajudar a te desenvolver com essa maturidade, eu preciso deixar tudo isso muito claro. Porque agora eu vou começar a te passar alguns prazos. E para que os prazos sejam realistas, você tem que pensar nisso que eu estou te falando. Inclusive, se você também preza pela sua maturidade, se você também quer se desenvolver profissionalmente, aproveita e se inscreve aqui no canal. É de graça. E assim você não perde nenhum dos vídeos que eu estou gravando, nenhuma das aulas semanais que nós fazemos, que são conteúdos riquíssimos. Aulas de 1 hora e meia, às vezes 2 horas de duração, com conteúdo de nível de mentoria para vocês. Conteúdo especial. Agora, para a gente falar de prazo, eu tenho que falar também da segunda variável, que é a velocidade que você quer aplicar. Porque algumas pessoas simplesmente não vão ter pressa. Para quem não tem pressa, você, inclusive, não tem muito trabalho, né? Porque quem não tem pressa pode simplesmente ir aos poucos. Então você vai ficar indo de graça, no grátis, né? Vai assistir vários vídeos no YouTube, vai ler vários artigos de blog, vai ficar baixando uns PDF pirata aí na internet. Quem não tem pressa, vai nessa velocidade, vai devagar. Só que você também precisa ter uma visão de que quem não tem pressa costuma não chegar a lugar nenhum. A verdade é que se você não colocar alguma urgência na coisa, você também não vai sair do lugar. Quem fica assistindo vídeo gratuito no YouTube, quem fica só assistindo live, pegando PDF pirata, não costuma sair do lugar, não costuma ir para muito longe não, porque acaba se acomodando. Eu, por exemplo, vou te falar a verdade, para mim a minha vida fitness está uma complicação enorme, porque eu não estou tendo tempo, eu não estou conseguindo priorizar a academia frente aos outros compromissos. Conclusão, eu não estou saindo do lugar, fisicamente falando, né? Meu físico está aqui igual de um grilo, e de um grilo gordo. Mas depende da sua pressa, depende da velocidade que você quer aplicar. Quem tem pressa, quem quer viver isso antes, precisa estar acompanhado. Precisa realmente acessar um conteúdo que esteja ali organizado, um passo a passo que esteja bem estruturado para que possa cortar o caminho.
Se você ficar tentando inventar a roda, ficar tentando descobrir as coisas sozinho, vai levar muito mais tempo, naturalmente falando, tá? Isso é óbvio, não é uma coisa super específica que o Milton está trazendo. Mas se você tiver o acompanhamento correto, se você tiver o passo a passo correto, você consegue cortar o caminho. É um atalho que te leva e te poupa anos de estudo, anos de trabalho, para que você em poucas semanas comece a entender isso. Beleza, pontuamos aqui sobre velocidade, sobre distância. Vamos para as conclusões? Se você é um cara que já entende alguma coisa de obra, não precisa ser sênior, 15 anos de formado, não. Se você já tiver trabalhado em algumas obras, tiver algum conhecimento de canteiro, tiver estagiado, provavelmente a distância para você chegar a um primeiro nível de orçamento de obras é uma distância básica. Você consegue aprender isso rápido. Quando eu digo que você consegue aprender isso rápido, eu digo que provavelmente dentro de um bom programa de treinamento, você aprende em 8 semanas a orçar qualquer tipo de casa. Qualquer tipo de prédio pequeno, você já vai desenvolver segurança para isso. Agora, se você não tem experiência nenhuma, talvez esse período se expanda um pouco. Talvez a gente está falando de 12 semanas, 4 meses, o que relativamente é pouco tempo, tá? Se você quiser aprender, por exemplo, a projetar estruturas, boa sorte. Você precisa de pelo menos uns 2 anos para conseguir chegar pelo menos num nível de maturidade, de compreender bem um projeto estrutural de uma casa. Enquanto que se você quiser aprender a projetar os custos de uma casa, ou seja, fazer um orçamento, provavelmente em 8 a 12 semanas você já chegou num nível de maturidade que você consegue compreender bem aquele orçamento. Então, depende muito dessas variáveis, tá? Se você já tem uma experiência de obra e você quer aprender, de repente, a orçar uma obra complexa, como um prédio muito grande, ou uma obra pública complicada, pode levar mais tempo, mesmo que você já tenha alguma experiência. Isso é natural, isso faz parte do jogo. Mas mesmo assim, é um tempo muito curto, perto de outras disciplinas do nosso mercado de engenharia civil. Quando nós falamos de aprender a orçar obras, depende muito de qual é o porte da obra que você quer aprender a orçar. Mas isso você conquista com o tempo. Então existem degraus, existem platôs, patamares que você vai conquistando um por um. Quando eu comecei, eu só orçava reforma de apartamento. Depois de uns 2, 3 meses fazendo só reforma de apartamento, eu comecei a fazer algumas reformas maiores, reformas de casas. Depois, com ali uns 6 meses de experiência, eu comecei a orçar a construção de casas de alto padrão. Então são passos que você vai dando e vai construindo com o tempo. Para você atender a uma vaga de orçamentista, ter ali o conhecimento básico para atuar como orçamentista, eu acredito que a partir de 8, 12 semanas, você já começa a ter um nível básico muito bom, bem consolidado, e você começa a atingir uma maturidade do seu desenvolvimento com cerca de 4 a 6 meses de estudo, de trabalho, de exercício. Muito importante falar isso. Orçamento você não aprende só com teoria, só com conceito. Você aprende também com a prática. Você precisa praticar. Se você quer ir mais longe de verdade, você precisa de acompanhamento. E para isso, eu te recomendo que você participe do desafio Projeto de Custos. É uma única aula que eu vou dar no dia 29 de abril, onde eu vou te mostrar como que eu faço os meus orçamentos, como que isso me fez ganhar mais na minha carreira e como que isso pode te fazer ganhar muito mais, seja nas suas próprias obras ou prestando o serviço de orçamentação de obras. Que fique muito claro, o desafio Projeto de Custos não vai resolver a sua vida, mas ele vai te entregar o passo a passo que eu levei anos para aprender. Então, se você está preocupado com o tempo que vai levar para aprender a orçar obras, cara, em uma única aula, de provavelmente 2 horas de conteúdo, você vai pegar de uma forma resumida, mastigada, pronta, aquilo que eu levei mais de 300 obras para desenvolver, mais de 7 anos, orçando obras todos os dias. O link está aqui na descrição para você se inscrever e participar. Garanta que você não vai perder o acesso. Entre aqui porque não será uma aula que ficará disponível aqui no YouTube. Ela vai sair do ar e vai sair do ar muito rápido. Então eu te espero lá. Se você ficou até aqui, você é obrigado a clicar no gostei. Não tem razão para você não deixar o like. Isso ajuda o canal a crescer, me ajuda a trazer mais vídeos como esse para vocês. E se você está aqui, você viu que o conteúdo valeu a pena.